Kindle é uma das modinhas entre os leitores que mais tem feito sucesso há muitos anos e a cada edição as pessoas querem um modelo novo deste aparelhinho aqui. Mas será que realmente ele vale a pena? Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te falar sobre as minhas experiências com esse bonitinho aqui. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é a Hannah e aqui a gente fala sobre livros. O Kindle tem ficado muito famoso desde que ele foi lançado lá fora, né, pela Amazon, e depois ele veio para cá para o Brasil e hoje ele tem muitos modelos, ele tem muitas cores também, já foram lançados de várias cores, né, tem azul, agora tem aquele verde que tá a coisa mais linda do universo e que quase toda promoção você vê alguém comprando, eu comprei o Kindle verde, eu comprei o Kindle assim, eu comprei o Kindle sabe. Não só esses, como também tem outros modelos no mercado que atendem aos mais diversos públicos, mas a grande verdade é, será que este bendito deste aparelhinho realmente ajuda no hábito de leitura? E eu tenho que te dizer que sim, ele ajuda um bocado, e eu só vi vantagens com este bonitinho aqui. Esse meu aqui é o Kindle Paperwhite, ele é o meu segundo aparelho já, o meu primeiro também era um Kindle Paperwhite, eu tinha o maior xodó com ele, inclusive ele durou bastante, ele está durando ainda, na verdade. Comprado em 2012 e está durando até hoje. E esse bonitinho aqui, ele foi comprado em 2021, se não me engano. Esse aqui, inclusive, é o 10ª geração. Pouco tempo depois que eu comprei, a Amazon lançou o 11º e depois tem as outras gerações, tem de outras cores e tal, tem de outros modelos também, que estão fazendo um maior sucesso aí no mercado. Mas se o outro aparelho está funcionando muito bem, por que você resolveu comprar outro? Bom, eu comprei o outro por conta de memória, porque o meu primeiro eu comprei muito tempo atrás, então o meu tinha memória, eu acho que era de 1 giga. Acho que era 1 giga ou 1 giga e meio, uma coisa assim. Ou seja, é muito pouquinho, né? Pra época atendia bem, porque não tinha tantos e-books no mercado e tal. Só que hoje a quantidade de e-books aumentou absurdamente, né? Tanto que hoje você consegue comprar um com memória de 8 gigas no mínimo, e você também pode ter um de 32 gigas, tem duas opções por aí. Inclusive esse daqui, quando eu comprei, tinha a opção dele de 8 gigas e de 32. Eu preferi comprar o meu de 8 gigas porque eu comprei ele exclusivamente para leitura de livros de entretenimento. Se eu fosse usar ele para ler livros acadêmicos, valeria mais a pena investir num de 32, porque são livros que são um tanto mais pesados. E por que que eu vejo vantagem nesse bendito desse Kindle? O primeiro é leveza. O Kindle, ele é bem fininho, como dá para ver aqui, ó. Bem fininho, ele cabe na bolsa, cabe em qualquer bolsa, então eu coloco ele na minha mochila, eu coloco ele na minha bolsa de ombro, eu coloco ele em qualquer tamanho de bolsa que ele cabe e não tem problema nenhum. Eu coloco ele numa outra capinha, né, que tem a tampinha, porque essa daqui é a capa de silicone, mas eu ainda coloco uma outra que é de tecido, tampo ele para poder proteger a tela e colocar dentro da bolsa. E assim eu consigo ler no metrô, eu consigo ler no ônibus, eu consigo ler na fila do banco e tal. E para mim acaba sendo muito vantajoso carregar ele, porque aqui eu tenho diversos livros e eu posso escolher o que tá no mood da vez. E é uma coisa que nem sempre eu conseguia com livro físico. Eu lia muito livro de fantasia. E livros de fantasia são livros que são verdadeiros tijolinhos. Hoje nem tanto, mas no começo, né, quando eu comecei a ler livros de fantasia, eram sempre tijolinhos. Os livros eram no mínimo de 500 páginas, 600, 700 páginas. Hoje ainda são assim, mas tem outros que são menores. Na época eu parecia que eu tinha dedo, que eu só gostava daqueles livros que são os verdadeiros tijolos e que eram extremamente pesados. Eu ficava com muita dor nas costas, porque além de eu ter que levar as coisas, porque eu estudava na faculdade o dia todo, né, meu período era integral. Então eu tinha que sair cedo de casa, tinha que levar, né, as coisas que eu ia usar na faculdade para poder passar o dia lá, e mais um livro desse, porque eu lia nas horas vagas, né, enquanto estava esperando uma aula começar, eu conseguia almoçar um pouco mais cedo, e aí estava esperando a outra aula da tarde começar e tal, eu aproveitava para ler. Obviamente que eu saí com aquele tijolinho. Foi aí que eu acabei lendo, né, os tijolinhos de Game of Thrones, mas obviamente que se eu tivesse levado aqui no Kindle teria sido muito mais leve e minha coluna teria agradecido. Então essa é uma grande vantagem, porque você consegue levar livros muito grandes, como você vai usar no arquivo que lê aqui, né? Antigamente era .mob, eu acho que agora é .epub, e mesmo assim são arquivos que são muito leves. Além disso, ele lê
também arquivos em PDF. Então, para mim, era uma grande vantagem levar à faculdade também, não só porque eu li os livros de entretenimento, mas também eu poderia ler os artigos científicos que vinham, que às vezes o professor mandava, você precisava para poder fazer um trabalho, né, alguma coisa, um estudo dirigido e tal. E aí os arquivos eu colocava aqui, eu ia lendo e eu ia estudando. Principalmente porque o Kindle, ele tem uma vantagem que você consegue grifar o texto. Então, se você estiver estudando, é muito bom porque você grifa lá aquele termo que você está, né, que te chama a atenção, depois você consegue exportar para o seu e-mail e aí você consegue estudar também por aqueles textos que você mais achou importante e tal, para poder já até te ajudar a fazer aqueles cartões de estudo e tal. Então ele é uma vantagem nesse sentido. E também para você que gosta de grifar o livro físico, né, e tal, de entretenimento, como muitas pessoas gostam de fazer com canetinha colorida, a única desvantagem é, no meu caso, pelo menos, mas agora como já tenho Kindle com tela colorida, isso também já foi resolvido. Mas aqui no caso, como a tela é em preto e branco, né, nem é preto e branco, é tons de cinza, mas você vai conseguir grifar o texto também, vai mandar para o seu e-mail aqueles trechos que mais te chamaram a atenção durante a sua leitura. E você vai poder fazer isso sem ter que levar trocentas canetinhas também na sua bolsa, que era uma coisa que acontecia comigo. E muitas vezes, por exemplo, eu estava em pé no trem e tal, eu não ia conseguir grifar aquele trecho. Eu já estava lendo um livro pesadão, ainda tem que pegar canetinha para poder grifar lá e tal, em pé no vagão não tem como. E aqui já fica bem mais fácil de você grifar trechos que mais te chamam a atenção e assim você consegue também deixar a sua marca no livro. Uma outra vantagem com esse bonitinho aqui é a economia, porque livros físicos hoje em dia estão ficando cada vez mais caros por conta do preço do papel, tem uma série de coisas. E aí a gente vê livros que dificilmente eles estão a partir de R$ 30. Alguns eles estão a partir de R$ 70, R$ 80, principalmente se ele for lançamento. Mas quando você compra o arquivo digital, você compra o e-book, que é possível você comprar pelo site da Amazon, você compra livros muito mais baratos. Então, às vezes, o livro está custando R$ 70, R$ 80 a edição física, você vai pagar, às vezes, a metade disso, ou bem menos do que a metade, num arquivo digital, que vai poder ficar aqui no Kindle e você vai poder acessar quando você quiser. Não que livro físico não seja bom, mas nesse caso acaba sendo uma economia, até porque a gente sabe que as coisas estão muito caras e tal, e às vezes você tem que escolher, você compra um livro ou você faz alguma outra coisa que seja necessária também. O livro digital sendo mais barato, você já pode investir um pouco mais em e-books. Tem também o evento do Exploda Seu Kindle, que são muitos livros que ficam de graça, principalmente de literatura nacional, ou eles ficam de graça ou eles estão disponíveis a R$ 1,99. Então, acaba sendo uma vantagem muito grande, porque você tem acesso a um acervo muito maior do que você teria, às vezes, só com livros físicos. Outra vantagem que ele tem é que você pode escolher a questão da luz e também a tela. O meu, por exemplo, ele dá a vantagem de você ler na tela diurna e na tela noturna. Mais recentes agora tem a tela amarelada também. O meu não tem essa função, mas eu tenho a função noturna, que é quando ele fica assim, com a tela pretinha. Eu acho assim muito melhor para minha vista. Eu acho que afeta menos, né? Fora que aqui também ele tem uma vantagem muito grande em relação ao celular, porque tem um aplicativo do Kindle no celular também, mas ali ainda tem um reflexo do celular, tem a bendita da luz azul, que às vezes te incomoda, afeta a vista. Eu já tentei ler aqui no tablet também, às vezes eu tenho o mesmo problema, que eu fico com a vista ardendo e tal, e aqui no Kindle isso não tem. Além dele ter a tela noturna, você tem a opção também de você aumentar ou diminuir a iluminação. Nesse caso, aqui você pode mexer na questão tanto no modo noturno, no modo diurno, e você também pode mexer no brilho da tela. Então você pode diminuir, você pode aumentar o brilho da tela, que vai ser também uma grande vantagem na sua vista, porque vai forçar bem menos. O que também vai te ajudar se você gosta de ler à noite e tal, e você evita porque força a vista e tal. Então aqui ele também vai ser uma grande vantagem para você ter a sua leitura antes de dormir. Ainda nesse sentido de você poder ler sem forçar tanto a sua vista, o Kindle tem umas configurações muito interessantes, que são essas daqui. Aqui a gente consegue mudar não só a fonte, como a gente também consegue mudar o tamanho dela.
aqui, como dá para você ver. Então, dá para você aumentar e deixar do jeito que mais fica confortável para a sua vista. Assim, você pode ter o seu hábito de leitura, forçando menos a sua vista, coisa que nem sempre acontece com o livro físico, porque às vezes ele vem numa fonte impressa muito pequenininha, vem naquela página branca que fica refletindo na sua vista, e isso pode até baratear um pouco o livro. Porém, todavia, entretanto, a nossa vista agradece se a gente puder facilitar algumas coisas para deixar a leitura mais confortável, coisa que o Kindle faz e faz com muita maestria. E eu acho que as versões mais recentes do Kindle também têm até mais funções do que o meu. Uma outra vantagem que tem me chamado bastante atenção e por isso eu tenho me tornado cada vez mais fã do Kindle é a opção de você ter muitos livros na palma da sua mão. Como eu falei, você tem a opção de você comprar os arquivos mais baratos, muitos deles a R$ 1,99 ou até estão de graça. Ou você pode também ter a sua assinatura do Kindle Unlimited, que é um programa da Amazon que você assina como se fosse um aluguel, que você paga uma taxa por mês. E aí você tem acesso ao catálogo deles em diversos e-books, alguns deles inclusive são lançamentos de muitas editoras grandes, mas você tem acesso a diversos livros. E isso é uma grande vantagem, principalmente se você estiver construindo o seu hábito de leitura e você ainda não souber qual é o gênero que melhor te agrada. Por exemplo, eu já falei aqui em vídeos anteriores, e também isso é uma recomendação comum entre muitos leitores que estão tentando fazer, né, as suas experiências, é você abandonar livros. Nem sempre um livro vai te agradar, né? Às vezes a gente está lendo um livro físico ou um livro digital mesmo, e você vê aquele livro, você nota que a história não engrena, você vê que o personagem não te agradou muito e você não quer mais ler aquele livro. Se o livro for físico, eu pelo menos já tive isso. Que eu estava lendo, eu levei o livro exclusivamente para ler no metrô, comecei a ler e o livro simplesmente não fluiu. Ou eu terminei o livro porque faltava só 2 capítulos, eu não tinha reparado, e eu estava tão imerso no livro que o livro terminou, acho que eu ainda estava na segunda estação, ainda faltavam mais umas 10 para poder descer, e eu fiquei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, porque o livro terminou, e aí, né, não tinha o que fazer, só tinha aquele exemplar na minha bolsa e não tinha o que fazer. Com o Kindle, isso aqui já é um pouco diferente, porque você pode abandonar livros ou você pode terminar um livro e já emendar no outro sem problema nenhum. Porque ele tem um catálogo imenso que fica tudo armazenado aqui. O meu, se não muito me engano, acho que ele dá até 1.000 e-books, uma coisa assim. Eu nunca testei para saber, mas pela propaganda, acho que ele cabia até 1.000 e-books no meu aparelho. Hoje deve caber bem mais do que isso. Mas é uma vantagem muito grande você ter uma biblioteca digital, porque, por exemplo, não gostei desse primeiro livro que está aqui, legal, vou passar para o próximo, quais são os outros que tem aqui? Então eu chego e abro outro livro na hora, sem precisar ficar esperando chegar em algum outro lugar para poder trocar de livro, chegar na minha estante em casa para poder pegar outro, sabe? Então ele acaba sendo uma grande vantagem, e principalmente se você tiver fazendo essa experiência de você abandonar livros e você não querer mais ler ele, você vai pegar outro que te agrada, sem precisar esperar muito por isso, sabe? Então é uma grande vantagem também. E essas são apenas algumas das vantagens que mais me chamam a atenção e que eu acho que valem a pena compartilhar. Então, se você está pensando se vale a pena comprar um Kindle, eu te digo que vale sim. O meu está durando bastante. Ele foi comprado em 2021, como eu falei, e está durando até hoje. E acho que vai durar bem mais. Se você cuidar dele direitinho, ele dura bastante. Esse outro meu, que eu falei que comprei em 2012, ele está durando até hoje. Inclusive, eu passei ele para minha mãe, que está usando ele muito bem também. E tá aí durando, tá trazendo muitas descobertas pra gente, descobertas literárias, que muitas vezes eu não conseguiria comprar o exemplar físico, mas eu tenho acesso aqui ao exemplar digital, muito mais barato do que eu compraria o exemplar físico, e aí eu também não tenho problema de acúmulo na estante de outros livros que ficam lá esperando ser lidos, aqui eles ficam na nuvem, então a gente consegue também organizar com muito mais facilidade e também de uma forma muito mais leve, muito mais econômica e também ecológica, já que é menos papel que a gente gasta na impressão dos livros. Então, eu só vejo vantagens, e se você está também pensando se vale a pena comprar um Kindle, eu te digo que sim.
vale a pena comprar. Mas se você ainda quer testar, acha que não vai se adaptar, eu também achava que eu não ia me adaptar a ler em telas, porque eu queria folhear o livro, eu queria sentir o cheirinho de livro novo, eu queria sentir a textura da página e tal, e eu acabei me adaptando e me adaptando muito mais fácil do que eu pensei. Mas se você ainda assim acha que não vai conseguir, experimenta pedir emprestado, vê algum amigo seu, né, alguém que você já conviva mais, que tem um Kindle também, pergunta para ele se pode te emprestar para você fazer uma experiência de ler por uma semana e tal, e aí vê se vale a pena para você. Se valer, invista. Invista sem medo, porque vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua vida de leitura. Aí, será que eu te convenci a dar uma chance pro Kindle? Me conta aqui nos comentários. Aliás, também me conta se você tem esse modelo de Kindle aqui ou se você tem algum modelo mais recente, se você usa aquele com a tela amarelada e rendeu ao Kindle verdinho. Me conta aqui também nos comentários se você tem alguma expectativa em relação ao Kindle, se você tem curiosidade de experimentar. Me conta aqui, vamos trocar experiências e espero você no próximo vídeo. Tchauzinho!